comprados no ferro velho, né? Outros doados por pessoas que assistem às vezes uma matéria como essa que vocês estão gravando agora para a TV Unisa. Assistem a matéria e tem lá um equipamento que pertenceu às vezes a um avô, a um pai, a um tio que já morreu, eles não sabem o que vai fazer com aquilo, em vez de jogar no lixo, eles doam pra gente. Outros a gente consegue no ferro velho. O cinema não é só entretenimento, mesmo a televisão não é só entretenimento. Ela é entretenimento e ao mesmo tempo educa as crianças, educa os nossos jovens. Então é muito gostoso você saber que você faz um trabalho que pode dar frutos amanhã. Seu objetivo é apenas apresentar a magia do cinema, e sua maior recompensa é proporcionar momentos de alegria à população mais carente. Você vê o sorriso de uma criança. Nossa, quando você está passando o filme, você fica observando a reação das pessoas. Então eu fico até querendo que o filme agrade bastante as crianças, aquela cena que eles sorriem, que eles ficam, não piscam olhando na tela. Então isso que você está entendendo? Passar filme, você fica observando a reação das pessoas. Não é simplesmente ligar e passar por passar. Eu quero que seja bem aproveitado aquele momento. Então cada sorriso para mim, meu coração fica desse tamanho de alegria, né? Zagatti passou por momentos difíceis, porém, sua alegria de viver está acima de tudo. Este é o programa Pós-Factum, tudo a ver com você. Muito bonito o projeto que o senhor toma lá no Taboão da Serra, viu? Parabéns, senhor Zagatti. Mas essa história começou lá no começo, assim, quando o senhor tinha 10 anos, quando o senhor criou o seu primeiro projetor. Como foi essa experiência do primeiro projetor? É verdade. Então, rapaz, é como eu estava dizendo, Deus escreve certo por linhas tortas. Quando eu tinha mais ou menos 10 anos também, eu arranjei um rolinho de filme assim, mais ou menos assim, desse tamanho, rolinho de um filme 35, preto e branco. E eu fiz um projetor com um farolete a pilha, uma lente de óculos, a intuição. Tudo pela intuição. Eu fiz com uma caixinha e eu passava o filme ali, mas não tinha movimento, era congelado aquela imagem. E esse rolinho de filme era do Mazzaropi. Depois que eu fui saber que era trecho daquele filme lá, O Chico Fumaça. Porque eu cansei de ver aquilo, eu chamava as crianças para assistir o filme. Eu fazia no terreiro, no quintal, a gente falava lá no terreiro, né, da casa, a gente fazia uma barraquinha com o cobertor assim, e eu botava aquilo lá dentro com farolete, porque não tinha energia, na época não tinha energia elétrica não. Eu chamava os meninos, venham para o cinema. Embaixo de um cobertor, eu ligava aquilo e passava uma imagenzinha quadradinha, e eu rolava o carretel assim e mudava o quadrinho. E passava aquilo 500 vezes, né? Que legal. Foi assim, cara. E como foi para o senhor? Eu fico até emocionado com essa história fantástica. E como foi a primeira projeção no Minicine Tupi? Quando o senhor criou o Minicine Tupi, como foi a recepção do público com o Minicine Tupi? Nossa, para a gente fazer chegar no Minicine Tupi foi assim. Eu trabalhando com reciclagem, eu acabei encontrando pedaço de filme no lixo, engraçado. Aí você me pergunta, mas como se acha isso no lixo em Taboão, há 10 anos atrás? Reformas dos prédios de São Paulo que ia parar nos aterros de lá, naqueles brejos, né, caminhões. Reforma de tal. E a gente procurava sucata e encontrava um rolo de filme, arrumava um pedaço aí cheio de barro. E para mim era um grande achado, né? Era um tesouro quando eu encontrava aquilo. Um pedaço de filme, eu olhava aquela, né, ficava encantado. Porque eu sabia, é uma imagem, eu projetar, alguém vai ver essa imagem. E depois um projetor quebrado eu encontrei. Esse projetor quebrado, uma pessoa me viu mexendo com esse projetor, tinha metade das peças no projetor. Ele parou o carro, ele veio falar comigo e ele tinha um projetor igual àquele. Ele falou para mim, eu queria ver o projetor dele, ele falou, mas só se você levar filme na minha casa. Você tem filme? Eu falei, tem esse rolo aqui, que era uma sequência, um monte de trechos que eu fui emendando, eu fiz um rolo bem grande de filme. Isso até gerou um outro documentário depois, chamado Filme Partido, com a USP, né? Nossa, que é filme legal. Partido. Inclusive, eu comecei a passar, então, para as crianças aqueles pedaços de filme. Foi um encanto a primeira sessão de cinema Minicine Tupi, quando eu consegui o meu projetor com áudio e tudo mais, né? Eu botei à noite na rua e coloquei esse rolo de filme partido, né?
E não avisei para ninguém, é a minha primeira experiência. Aí eu joguei o projetor na rua e as crianças começaram a aparecer. Nunca tinham visto aquilo, pendurei um pano na parede, mas foi um encanto, eu fiquei só observando. Eles iam lá, e as crianças dele erguiam o pano, porque não via nada no pano, na tela. E eles iam lá no projetor e olhavam aquela luz. Eles ficavam, mas que coisa impressionante, e aquilo estava me deixando super feliz. Era uma novidade, para eles era uma novidade. Aí então eles me perguntavam, seu Zagatti, o que é isso? Eu falei, isso é cinema. E o senhor falou de um documentário, foi feito um documentário também com o senhor, né? Que até rendeu o troféu Kikito, né? Só que isso a gente vai falar daqui a pouquinho, porque a gente vai para um intervalo e a gente volta já. A Unisa e Fiesp são novamente parceiras na Conferência de Incentivo às Práticas de Produção Mais Limpa. Para nós é uma alegria interagir com a Federação das Indústrias, com o Centro das Indústrias, com as outras instituições de ensino, com o empresariado. É o conceito da praxis, né? É teoria e prática se avançando para o bem da humanidade, pelo bem do país, pela sustentabilidade. E a primeira colocação desta vez foi para a aluna que, surpresa, recebeu a premiação. O prêmio que eu ganhei aqui hoje foi muito importante. Eu fiz um trabalho sobre o reuso da água, da máquina de lavar. Fiquei muito surpresa de ter ganhado, mas acho que todos que vieram aqui já estavam esperando algo assim. Fortalecer parcerias entre a Fiesp e outras universidades faz toda a diferença, conforme afirma o professor Eduardo, coordenador do curso de Engenharia de Produção Ambiental. É muito bom a hegemonia da engenharia no concurso de produção mais limpa, né? No ano passado a gente teve os 3 finalistas e esse ano de novo os 3 finalistas. Isso é motivo de muito orgulho para a gente, né? O nosso trabalho está produzindo frutos. P mais L permite fortalecer o trabalho com um objetivo comum: refletir, reduzir, reutilizar, reciclar. A indústria está consciente de que ela precisa procurar adotar cada vez mais práticas de produção mais limpa que representam continuar produzindo o que produz, somente com o consumo menor de água, consumo menor de energia, gerar menos resíduos, gerar menos poluentes. Estamos de volta aqui com o Pós-Facto, aqui o senhor José Luiz Zagatti. Senhor Zagatti, antes de a gente ir para o intervalo, eu tinha deixado uma pergunta em aberto, né, sobre o seu documentário que gerou o troféu do Kikito. Até o troféu está aqui com a gente, perfeito. O produtor vai trazer aqui para a gente o troféu. Olha que bonito o troféu do senhor Zagatti, né? Obrigado. Pois é. Eu quero saber como foi ver o senhor ver a história do senhor sendo retratado nesse documentário. Olha, até o fato de estar aqui nesse programa, isso, a nossa menina me perguntou quando eu entrei se eu estava nervoso. Você fica viajando, você fica vendo todo esse filme. O fato de estar aqui, para mim, é um motivo de grande orgulho, uma honra muito grande estar participando aqui do programa. Com essa plateia, Fernando, com você. Então isso tudo é fruto do trabalho, quer dizer, mas eu não imaginava, nunca imaginei que um dia eu pudesse, né, não foi pensando nisso. Eu fazia aquilo pelo prazer de fazer o cinema para as crianças que não têm recursos para ir ao cinema. E deu tudo isso, deu esse resultado, porque toda ação tem uma reação, né? E toda reação tem uma ação e uma consequência. Então, quando a gente faz uma coisa boa, né? Você faz o que é bom, o resultado vai ser positivo. E hoje o senhor é muito conhecido lá no Taboão da Serra, né? E como foi a primeira, assim, como o pessoal lá de Taboão da Serra vê o senhor hoje em dia? Pois mas então, eu passava cinema, quando a gente começou
eles faziam as exibições nos anos 90, 96, 97, 98, por aí que a gente começou. Então, eu precisava disso, porque eu passava filme na rua. Eu pedia para as pessoas, quando eu estava trabalhando, eu via um monte de criança ali num lugar e oferecia para o pessoal. Eu passava com o meu carrinho pegando papelão e oferecia cinema para as pessoas. Eu falei, eu gostaria de vir passar um filme aqui para as crianças nesse espaço. E as pessoas, às vezes, eles nem acreditavam, achavam que esse homem era louco, eu com um carrinho pedindo para passar filme aqui, né? Mas era compromisso sério. Aí eu falava, eu só preciso de um lugar, eu tô vendo que aqui tem crianças e tem público, e eu preciso só de um lugar para pendurar a tela, e eu preciso de uma tomada de energia. Aí eles aceitavam e eu ia para o Cineclube no sábado, que eu passei a frequentar o Cineclube, o Arquimedes Lombardi, então ele me emprestava filme da coleção, né? E todos os finais de semana ele me emprestava filme e eu exibia no domingo. E eu devolvia na semana seguinte, ele me emprestava outro. Eu tinha esse filme todo de colecionador, ele me emprestava, grande amigo, o senhor Arquimedes Lombardi. Só que às vezes, Fernando, acontecia o seguinte, você trabalhar a semana inteira, buscava o filme no sábado para passar no domingo e caía chuva. E aconteceu de você estar passando o filme, torcendo para que São Pedro não mandasse chuva, mas ele mandava, na metade do filme. Aí eu tinha que parar a sessão, todo mundo saía correndo, eu ficava lá recolhendo minhas coisas e guardando em alguma casa para não molhar e tal. Era uma decepção. E hoje o senhor leva esse cinema também no Embu das Artes. Todo lugar. Andei com o Minicine Tupi por toda a grande São Paulo. Interior de São Paulo também. Então eu precisava de um lugar, porque eu via a escola fechada no final, naquela época, nos finais de semana. Eu falava, mas se eu estivesse dentro da escola, a gente estava usando o espaço da escola que está fechada. Eu tive uma ideia, eu vou procurar o secretário de Educação e Cultura do município, que eu não sabia nem quem era. Eu fui lá e insisti para falar com ele, eu queria escola emprestada. Eles me fizeram um desafio, ouviram a minha história, não queriam me ouvir, mas eu insisti e fui falar com o secretário, eu quero escola emprestada. Aí ele falou, para que você quer escola emprestada? Eu falei, eu preciso para passar filme. Como é que é isso? Passar filme, cinema, mas como é que é e como é que não é? Eu fui explicando, ele me pediu para fazer uma demonstração, dias depois eu fiz. Eu fiz uma demonstração. Aí então eles me fizeram uma proposta, você terá 3 dias, segunda, terça e quarta, para fazer uma mostra de cinema nacional aqui no Taboão. Fizeram um desafio, eu falei, eu aceito esse desafio. Foi lá no Teatro Semur, né? Período integral. Aí eu pedi para o senhor Arquimedes, liguei para ele, falei, senhor Arquimedes, se eu preciso me emprestar filmes de mais um projetor bom, porque eu tenho um trabalho para fazer aqui. Graças a Deus fizemos segunda, terça e quarta, foi quando entrou a mídia, né? A minha amiga lá de Taboão da Serra, Cristina Aguilera, jornalista, ela ligou para uma amiga dela que tinha feito faculdade, a amiga estava na televisão, essa moça, e ela veio fazer uma matéria Isso foi na terça-noite, foi um choque, porque eu passava filme durante de manhã e à tarde para as crianças, e à noite para um público mais adulto, né? Tudo na película, suor descendo, né? Mas eu tenho que mandar, aquela máquina é quente, eu tenho que ficar ali perto dela. Pronto, terminou e dias depois eu estou na rua trabalhando, feliz da vida. E como é que os seus familiares veem o senhor? Como é que os seus familiares veem o senhor? Porque o senhor tem documentário, é famoso no seu bairro, e os seus familiares? A minha família acha que isso é perca de tempo, né? Não dão valor, não valorizam, não dão valor não, porque acha que isso eles são que nem a maioria das pessoas, eles querem ver o resultado financeiro. Se não viu, agora eu tenho irmão, tenho uma filha que dá um apoio, nossa, me dá um apoio tremendo e fala, não desanime nunca, continue. Então isso, na rua muitas pessoas me criticam também, Taboão da Serra, me falam, ô Mazarope pobre de Taboão, porque eles querem saber se você ganhou dinheiro. Não. Mas eles não veem o dinheiro, o que eu ganhei na minha vida, né? Eles não veem o que eu ganhei, a felicidade de você se realizar fazendo o que você gosta, conhecendo milhares de pessoas. Ou acha que o fato de estar aqui, ter te conhecido, conhecendo essas meninas, essa plateia, todo esse pessoal da produção, você acha que isso não tem valor na vida de alguém, não? Isso tem valor, porque isso aí nunca vai acabar. Isso nunca vai acabar. E o senhor recebe ajuda?
O senhor recebe ajuda de alguma empresa, alguma entidade para manter o Minicine Tupi? Não, eu não consegui fazer isso não, porque eu não sei fazer esse trabalho de burocrático, fazer projetos e mandar, e essas coisas não é comigo. Eu não consigo, não sou de fazer isso. Muitas pessoas já se aproveitaram dessa ideia, né? Levar portfólio, montar projeto e tal. E não sei se alguém ganhou no meu nome, né? Se alguém já levou vantagem no meu nome, inclusive de Brasília, né? O pessoal